Vamos para mais uma aula de humanidade, né? Lembra que a aula passada nós estávamos falando sobre os filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates. Então são aqueles filósofos que acreditavam que, um acreditava que tudo só veio da água, outro que tudo é do fogo, tudo é da terra, tudo separado. Vamos continuar, a lógica e a ciência. A lógica e a ciência é a mesma coisa? A lógica é o raciocínio lógico, certo? A ciência, ela também tenta provar alguma coisa. Um cientista, ele não pode simplesmente falar que ele acha alguma coisa, ele tem que provar aquilo que ele está falando. E quando teve esses elementos que eu já falei para vocês na aula passada, ele foi chamado de arqué. Por que arqué? Arqué é a causa primeira que desencadeou todas as coisas. Então, por exemplo, o filósofo que acreditava na água, ele vai pensar que foi a partir da água que surgiu tudo. O que acreditava na terra, que foi a partir da terra que surgiu tudo. A filosofia antes, ela era bem restrita. Hoje, atualmente, a filosofia, nós temos a filosofia na política, na estética, na lógica, na ética. Nós temos filosofia praticamente em tudo. Então, grande área ocupa a filosofia. Depois, o segundo foi o cosmo. O que é o cosmo? O cosmo é uma ordem natural e que relaciona as leis. Então, as leis da Terra, por exemplo, por que um planeta não bate no outro e tudo mais, que organiza tudo. E daí nós temos o caráter crítico. O que é o caráter crítico? É o contrário do mito. Por quê? Porque o mito, eu simplesmente falava que choveu porque Deus quis. No caráter crítico, não. Eu vou questionar essa chuva. Por que choveu? Então, eu vou ter uma visão além dos deuses, certo? Eu já começo a questionar o porquê das coisas e não a justificar tudo nos deuses. Os filósofos antes de Aristóteles são chamados pré-socráticos. Então, nós temos os pré-socráticos, os socráticos e os pós-socráticos. 3 tipos de filósofo. Os filósofos que acreditavam que eram os naturalistas, na água, no fogo, tudo separadamente, alguns desses filósofos são esses. Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Pitágoras, e eu não enxergo aqui o outro, e Tales de Mileto, e o azul não consegui enxergar. Então, assim, teve vários filósofos pré-socráticos antes de Sócrates. E só depois de Sócrates é que foi unido os 4 elementos. Antes de Sócrates, os pré-socráticos, eles acreditavam nos elementos da natureza separadamente. A importância do pensamento científico. Por que é importante o pensamento científico? Se não existisse o pensamento científico, hoje, por exemplo, não iria existir tantos remédios, não iria existir tantas vacinas e não seria comprovado nada, porque eu não vou ter um pensamento científico, eu não vou pesquisar, eu não vou estudar. Eu vou simplesmente deixar como está. Isso não é bom. Então, para a gente alcançar o objetivo e a verdade das coisas, eu tenho que ter um pensamento científico. Dedução e indução. Dedução é, por exemplo, eu acho que hoje à tarde vai fazer frio. Então, eu deduzo. Pode fazer frio ou não. Indução. Choveu hoje à noite. Choveu a noite inteira. Resultado, indução. Amanhã a grama estará molhada. Por quê? Porque se choveu, a grama vai estar molhada. É uma coisa que acontece automático. Por exemplo, se eu caio e corto, vai doer? Então é indução, eu sei que vai doer. É uma coisa que eu já sei que vai
acontecer. E dedução é uma coisa que eu acho que vai acontecer. Então, da mesma maneira que pode acontecer, pode não acontecer, certo? Uma coisa também que a gente reflete muito é sobre o ovo e a galinha, né? Quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Se não fosse o ovo, não tinha galinha. Se não tivesse galinha, não tem ovo, né? E aí, eles, aqui na apostila tá falando que Aristóteles veio antes do ovo da galinha, de tudo isso, né? Desses questionamentos. Para Aristóteles, a galinha veio antes do ovo, pois uma das características da potência de uma galinha é ser uma galinha. É fato de ela ser capaz de botar ovo. Então, ele acha que primeiro veio a galinha, para depois o ovo. Depois de estudos e tudo mais, chegou-se à conclusão hoje que a galinha é resultado de uma alteração